Então ele viu tudo que estava acontecendo lá em Judá, na época de Manassés. Hoje eu comecei a estudar um pouquinho sobre aqueles deuses pagãos, aquelas crenças pagãs que Deus abomina, que o Senhor Deus abomina. Irmão, fala a verdade, tinha hora que me dava vontade de... Não, nem vou falar aqui, sabe? Porque é terrível. E não é de admirar que alguns dos reis de Judá, de Israel, que era para ensinar a palavra do Senhor, deixaram a palavra de Deus e começaram a seguir esses deuses. E um dos motivos do qual nós vamos falar aqui, apesar que eu sei que vai ter alguém que não vai gostar, mas é porque, irmão, pastor, eu tenho vontade de ir na Índia. Irmão, se você não preparar para ir na Índia, é melhor você não ir. Porque existe aqueles principados que são demônios que atuam em nações, culturas, reis. E você passou para ali para dentro, o domínio é total deles. E é uma fé tão cega que é capaz de matar por causa daquela fé deles e até morrer por causa daquela fé. E é uma fé que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não tem nada a ver com Deus. E eu até tenho perguntado, Senhor, por que não manda esses missionários aí lá para a Índia? Talvez nós temos que orar, né, para Deus mandar, porque fica só aqui nas redondezas aqui, no Piauí, não sei mais aonde, né? Então acho que é hora da gente despertar do sono e prestar atenção. Outro lugar terrível também é a Indonésia. Lembra daquele caso da Juliana Marins, que caiu lá naquela montanha, né? Caiu e morreu porque não teve socorro para ela. Eu acompanhei muito aquele caso dela, Deus falou muito comigo, eu estudei demais. Pode ser que aquele caso da Juliana tenha sido também um sacrifício aos deuses, sabe? Aos deuses daquela região ali, ó. As pessoas mesmo dão testemunho que quem vai lá naquele Monte Rijane, se ele não tomar muito cuidado, ele volta com a cabeça tudo virada daquilo que ele pensava antes. Então, por isso e por todas as outras coisas, nós estamos conversando aí com os obreiros, pastor Zé Adão, pastor Zé do Carmo, outros pastores e pastoras também, para a gente começar depois a fazer um ensino aqui. Se não der para fazer aqui dentro, eu faço lá na cantina, jogo no telão. Pastor, tem umas imagens muito fortes aí, o senhor não pode pôr no altar da igreja. São coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, e nós nem ficamos sabendo. E aí tem muita pessoa que fala assim, eu nem quero saber disso. Só que nós, como cristãos, como igreja, nós não podemos simplesmente dizer que não quer saber. Nós temos agora a missão. Por isso que nós colocamos aqui, ó, ir por todo o mundo. Isso inclui a Índia, inclui a Indônésia. Não quer dizer que eu tenho que ir. O que quer dizer, irmão, que eu tenho que viver uma fé diferente e orar para que Deus, o Senhor Jesus, levante pessoas que façam alguma coisa, pelo menos alguma coisa. Imagina, irmão, aquele rio lá da Índia, o que todo mundo conhece, só que a gente conhece pela televisão, né? É até bonito o rio Ganges, ou que rio maravilhoso, né? É o famoso rio sagrado da Índia. As pessoas, irmão, tem muita gente que vai morar lá na beira do rio Ganges para poder já morrer ali, para poder ser cremado ali mesmo. Vocês têm uma ideia? Nesse momento agora deve estar sendo cremado lá talvez uns 50 corpos. Nesse momento é de dia e de noite, 24 horas, pessoas sendo cremadas ali na beira do rio, e joga os restos, que muitas vezes as pessoas são pobres, não dá conta de comprar uma lenha boa para poder queimar o corpo. Aí aquele resto joga tudo dentro do rio, e aí depois vai pessoas lá, bebe daquela água. Irmão, uma coisa mais esquisita. Aí eu fico pensando, como é que o governo deixa? Mas é uma influência tão grande a fé daquele povo, a fé errada, que nem o governo consegue mudar isso. Isso é só o começo daquilo que a gente vai falar aqui como aquele que eu falei também no domingo, né? O templo dos ratos, que dá, eu acho que uns 10 desse aqui, só para rato. 50 mil ratos moram. Isso não faz sentido, porque alguém pode dizer, não, é porque o rato aqui é comércio, eles vendem. Não, não é não. Se você matar um rato daquele ali, é como se você estivesse matando uma pessoa, porque eles acreditam, olha bem como é que nós estamos vivendo. Eles acreditam que parentes deles que morreram
reencarnaram naqueles ratos, e existem muitas pessoas voluntárias que ficam ali trabalhando o dia inteiro ali, trabalhando, cuidando ali dos ratos, comida, tudo, só porque eles acreditam que está perto de algum familiar dele. Então existe essa crença errada que a pessoa morre e volta através do rato, e quando aquele rato morre, aí ele volta através de um bebê. Olha que sangue de... É até perigoso a gente falar isso hoje, as pessoas, né? Então, é uma coisa que é terrível. E às vezes a gente aprende teoricamente, mas o que eu vou mostrar para vocês são imagens reais de alguém que foi lá e a gente acompanhou a pessoa tirando as fotos na hora, tá? Não, hoje eu vou mostrar só algumas. Vamos lá? Correr agora, né? Isso aqui é só para a gente dizer obrigado a esses jovens que deu um bom exemplo na Umadego. Diga glória a Deus. Essa foto aqui, irmão, é só para lembrar do culto de amanhã. Vocês sabem que quarta-feira, resgatar a autoridade da palavra é ir para falar a palavra de Deus. Ah, mas não vai dar para mim ir. Quem sabe que uma alma vai ser salva lá amanhã? Então, irmão, se a gente chegar lá amanhã, tiver 40 pessoas ou mais, os vizinhos vão ouvir os hinos. Já pensou? Hinos bonitos como a gente está cantando aqui, ficar só para nós? Então não pode. Então amanhã, toda quarta-feira, nessa quarta-feira agora lá na Marisa, na outra quarta-feira na Irmã Dalva, fica de pé, Irmã Dalva, por favor, Irmã Dalva e o Antônio, e aí vai, já está cheio de gente querendo culto, irmão, e eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem trabalho, mas eu sei também, irmão, que da onde Deus tirou a gente não quer voltar para lá de jeito nenhum, e como a gente não quer voltar, a gente não quer que outras pessoas vão para lá, e a igreja está vivendo uma frieza tão grande, que se brincar a pessoa fala, não estou nem aí, né? Igual o Lula falou, né? O Lula falou assim, estou fazendo um acordo com Deus aí, o Deus dele, né? Isso não é o Deus de Israel, não. Eu estou fazendo um acordo com Deus aí, para Deus me deixar aqui mesmo. Eu quero ficar, eu não quero ir para o céu não. Ele falou, desse jeito, irmão, eu não quero ir para o céu não, eu quero ficar aqui no inferno da terra mesmo. Só que ele não sabe que o inferno não é bem aqui, não é bem aqui. Então, irmão, essa é a crença da maior autoridade do país que a gente vive nele. Então, não é à toa que agora ele estava lá na Índia. Depois foi para a China, né? Foi para a China, agora Coreia, né? Coreia está voltando. Terrível que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um momento muito difícil. Culpa nossa, viu, irmão? Maravilha, depois o senhor fala onde quer que a gente fala aqui. Irmão, toda quinta-feira tem culto da vitória, viu? Eu vou pregar só nessa que vem agora, tá? Depois é outros pregadores, mas eu vou pregar nessa. Não viajei, então eu vou pregar. Toda sexta-feira, 15 horas, tem tarde da bênção. Olha que maravilha, irmão. Igreja fazendo tarde da bênção. Isso é resgatar mesmo, que glória. Ó, o resgate da autoridade das Escrituras. Isso aqui é tão profundo que hoje a gente vai só concluir o que a gente começou a falar sobre. Agora vamos, para a gente falar do resgate dessa autoridade da Escritura, primeiro a gente tem que mostrar algumas coisas que está relacionado a crenças pagãs. Crenças pagãs. Irmão, para você ter uma ideia, lá no Egito é de 1.500 a 2.000 divindades. Isso é abominação para Deus. Quando a gente estuda as 10 pragas, era Deus humilhando aqueles deuses ali, o Senhor Deus de Israel humilhando aqueles deuses. Mas para nossa tristeza, eu fui pesquisar, na Índia, onde acontecem essas coisas terríveis que eu vou mostrar para vocês, lá, irmãos, é 33 milhões de divindades. Para pensar, irmão. Eu cheguei até a pensar na idade do Senhor Jesus, que ele morreu com 33 anos, segundo as pesquisas. Mas veja bem, 33 milhões de divindade que paira sobre os céus da Índia. Ah, vou lá na Índia porque lá é lindo, quero ir lá no Rio Gange, beber daquela água. Ah, irmão, a gente tem que pensar melhor. Tem que pensar melhor. A Juliana Marins era crente, a família dela era crente, mas existe um espírito de vaidade. Não, quero viajar, podia estar aí, podia estar aí trabalhando, vivendo, né? E oxalá que ela tenha reconciliado com Deus, aleluia, naquele tempo que ela ficou ali sofrendo. Não gosto nem de lembrar, meu Deus do céu.
Irmão, falando em crenças pagãs, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a imagem aqui do Moloque. Lembra? Falava do Moloque? O Moloque, irmão, ele era um bichão, tem mais escrito assim, grandão mesmo. Dentro da barriga dele tinha 7 compartimentos. Ali era para colocar as oferendas para o Moloque. E eu estou falando isso, irmão, porque sabe por quê, irmão? Porque a gente, para falar de resgatar a autoridade da Escritura, primeiro a gente tem que mostrar para onde o povo está indo.